Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Verdades Ocultas. E eu sou Richard Faria e gostaria de convidar você a analisar comigo cuidadosamente as Escrituras. E o tema de hoje, com certeza, será polêmico. O dízimo faz parte do Velho Testamento ou do Novo Testamento? É certo os pregadores ensinarem o dízimo dentro dos ministérios? Vem comigo e vamos analisar cuidadosamente esta questão à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que a oferta representa tudo aquilo que de coração é apresentado ao Pai. A intenção aqui não é criar discípulos avarentos e descompromissados com a pregação do Evangelho. Os ministérios que pregam a palavra de Deus precisam se manter, mas a má interpretação dos textos tem levado muitas pessoas a serem comercializadas na fé. Muitas pessoas que receberam a revelação do Novo Testamento se perguntam: se o Velho Testamento foi por Cristo abolido, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, 13 e 14, que diz: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Já em resposta, às pessoas que nos criticam e citam Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, palavras de Jesus, que diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que nenhum jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Paulo, há pouco, citou que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. E Jesus diz que não veio revogar a lei ou os profetas. Parece que Paulo estaria entrando em contradição com Cristo, mas não está. Quando Jesus disse isso, ele ainda não havia ido para a cruz. Nós sabemos que tudo se cumpriu na cruz. Por isso, o mesmo Paulo, em cartas aos Romanos, observem, Romanos, capítulo 10, verso 4, diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, para nós que somos cristãos, a lei termina em Cristo. O mesmo Paulo, pela direção do Espírito Santo, declara em Gálatas, capítulo 3, verso 10:
todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então, a lei, ela continua para aqueles que tentam por ela se justificar. Voltando então à questão do dízimo, o dízimo faz parte realmente da lei ou o dízimo faz parte da graça? O dízimo faz parte da lei, do antigo concerto, da velha aliança. Ao analisarmos cuidadosamente a velha aliança, observaremos que dentre todas as tribos de Israel, somente aqueles que eram consagrados para o ministério sacerdotal tinham autorização pela lei de receber dízimos. Esta responsabilidade cabia somente à tribo de Levi. Observem Hebreus capítulo 7, verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem pela lei de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. O próprio Senhor declarou que este concerto feito com a tribo de Levi seria de aliança perpétua, que significa contínuo, que não se acabaria jamais. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, homem zeloso da lei de Jeová, teve por confirmado este concerto para si e toda a sua descendência. Observem Números, capítulo 25, verso de número 13, que diz: e ele e a sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. A primeira coisa a ser analisada aqui é, sendo o Pai que Cristo veio nos revelar, um Deus onipotente, onipresente e onisciente, como poderia ele estabelecer com os levitas uma aliança de sacerdócio perpétuo? Explicamos há pouco, a palavra perpétuo significa contínuo, que não se acaba, que seria algo duradouro, para sempre. Há pouco, nós observamos pelas Escrituras que o Velho Testamento foi, sim, por Cristo abolido, bem como o sacerdócio levítico também. Esse sacerdócio, essa aliança feita com a tribo de Levi, também foi abolida. Observem Hebreus, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Diz: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que um outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Observem, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz
também mudança da lei, porque há aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ainda em Hebreus, capítulo 7, verso 19, nós encontramos: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Notem que o autor do livro aos Hebreus, ele relata que no sacerdócio levítico não existia perfeição alguma, e que Cristo, o nosso Senhor, se manifestou de uma linhagem sacerdotal da qual nunca Moisés falou que iria se manifestar. Então é fato que o sacerdócio de Cristo, nosso Senhor, era completamente estranho para o Deus da lei e o seu mediador, no caso, Moisés. Veja, existem pastores, pregadores, que citam o sacerdócio de Melquisedeque como justificativa para estarem cobrando o dízimo na graça. É claro que Melquisedeque, rei de Salém, não é Jesus Cristo. É até errado você comparar Jesus a Melquisedeque, porque Cristo não recebe dízimo de sangue e Melquisedeque recebeu de Abraão. Essa questão do sacerdócio de Melquisedeque nós vamos estudar mais adiante. Mas tenha uma certeza, Jesus Cristo não é Melquisedeque. O escritor aos Hebreus cita o sacerdócio de Melquisedeque como figura de uma linhagem sacerdotal que existia antes da estabelecida no Monte Sinai. Bom, a pergunta que não quer calar: a casa do tesouro que os pastores tanto pregam, tanto ensinam, seria a igreja? A igreja de Jesus é a casa do tesouro? De maneira nenhuma. Preste atenção. O Deus da lei determinou, por intermédio de Moisés e o seu profeta, no caso, o seu mediador, profeta de Jeová, era Moisés. Moisés era mediador entre Jeová e os homens, no caso, os filhos de Israel. O Novo Testamento nos ensina a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então vamos observar sobre a casa do tesouro. Então o Deus da lei determinou, por intermédio de Moisés, que escolheria para si um lugar em que os seus filhos deveriam ali apresentar seus dízimos, ofertas e sacrifícios. A profecia está em Deuteronômio, capítulo 12, verso 11. Preste atenção. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor
vosso Deus, para ali habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos votos que fizerdes ao Senhor. Observe, haverá um lugar, e esse lugar está sendo, de uma maneira completamente errada, associado à igreja de Jesus. Continuando, esse dinheiro do dízimo estabelecido no Velho Concerto, no Velho Testamento, os filhos de Israel deveriam apresentar por tudo o que desejassem os seus olhos e a sua alma. Um texto que vem sendo constantemente apresentado nos ministérios para justificar o dízimo é esse. Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Prestem atenção. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Preste atenção agora. E quando o caminho te for comprido demais, por estar longe do lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, e não puder levar, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, preste atenção, vende-os, ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dá-lo-ás por tudo aquilo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Então, veja que quando o caminho fosse cumprido demais e os filhos de Israel não tivessem condições na viagem de levar o dízimo do gado, o dízimo das ovelhas, dos produtos da terra, ele manda vender, atar o dinheiro na mão e esse dinheiro levar ao lugar que por ele seria determinado. Que lugar seria esse? Quando Davi, o ungido de Jeová, o homem, segundo o seu coração, Jesus, nos evangelhos diz, dos homens nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que João Batista, e o menor do reino dos céus ainda é maior do que ele. Então é claro que Davi não foi maior do que João Batista. Moisés não foi maior do que João Batista. E ainda não é maior do que o menor do reino dos céus, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Então, certa vez o rei Davi, o homem segundo o coração de Jeová, estava passeando no seu palácio e vendo as construções do seu palácio. Davi se entristeceu no seu coração e determinou construir um templo, uma casa para que habitasse ali
a arca da aliança de Jeová. Então, o próprio Jeová, é fato, não permitiu, não deixou Davi construir este templo. Por quê? Porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Davi havia derramado muito sangue. A realidade aqui é que o próprio Jeová é quem dava a ordem, o aval, para que Davi derramasse sangue. Mas tudo bem. Então Davi foi proibido de construir o templo. O texto está em 1 Crônicas 28, 3. Observe. Não edificarás casa em meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então está aí a prova de que Davi foi proibido de construir o templo pelo fato das suas mãos terem derramado muito sangue. Mas o Deus da lei prometeu que o seu descendente lhe edificaria esta casa. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13. Quando os teus dias te forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das suas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, Davi foi proibido, mas o seu descendente seria quem iria edificar esse templo para Jeová. Como nós analisamos há pouco, o Deus da lei tinha dito por intermédio de Moisés que escolheria para si um lugar. Nesse lugar, o povo deveria apresentar os seus dízimos, as suas ofertas e os seus sacrifícios. Salomão, aquele que concluiria esta obra, declarou. Observe, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 1. O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu lhe tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a sua eterna habitação. Um Deus que resolve habitar nas trevas é um pouco difícil de se aceitar. Mas vamos lá. Salomão concluiu a obra. Veja, o que diz, observe cuidadosamente, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Preste atenção. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de maneira que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, esses gafanhotos são migrador, cortador, devorador e destruidor, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Observe o verso 12. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Observem também cuidadosamente o verso 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Jesus, nosso Senhor, nos ensina na sua palavra. Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, o nosso Deus, o Deus da graça, ele não acumula, ele não ajunta tesouros nesse mundo material. O mundo inteiro jaz no maligno. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Bom, o profeta Malaquias traz uma grande repreensão aos sacerdotes. Não é para a igreja, não tem nada a ver com a igreja, como os pastores ministram no altar. Sacerdotes que estavam apresentando sobre o altar de Jeová sacrifícios que eram considerados por eles imundos. O texto está em Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, não tem nada a ver com a igreja. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Veja, porque quando ofereceis o animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Todo bom observador há de perceber que esta exortação, como dito, não está sendo dada à igreja,
não tem aqui igreja. A igreja se manifestou em Pentecostes. Ela foi gerada na glória e introduzida neste mundo em Pentecostes. Então a exortação está sendo dada aos sacerdotes, e em especial aos levitas, os que estavam debaixo da cobertura da lei. Veja, uma outra repreensão está em Malaquias, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Diz assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no vosso coração. E eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus da lei, ele declara nesta palavra que está determinado a amaldiçoar todas as bênçãos que haviam sido derramadas por ele, caso os sacerdotes não ouvissem e se propusessem no coração obedecer a sua palavra. Então eu pergunto, como poderia Deus Pai, sendo o perfeito, amaldiçoar suas próprias bênçãos? Pois o Evangelho nos revela, Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Chegamos então agora a um dos textos mais pregados, ensinados no altar dos ministérios, para justificar o dízimo. Observem cuidadosamente Malaquias 3, do 6 em diante. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha aí a pergunta que os pastores constantemente fazem no altar dos ministérios. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. E agora vem o mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei
o devorador, para que não vos consuma mais o fruto do campo, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Observe, havia uma razão pela qual o povo estava sendo bombardeado por pragas e por maldições. Eles estavam roubando o Deus da lei. Somente através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, ele poderia fazer cessar a atuação do espírito devorador, que, por incrível que pareça, fazia parte do seu exército pessoal. Observe, Joel, capítulo 2, verso 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. É estranho observar que todos esses gafanhotos, que na verdade são espíritos, fazem parte do exército pessoal deste Senhor. Bom, como observado, muitos são os pregadores que ensinam que a casa do tesouro é a igreja. Eles apontam a casa do tesouro como sendo a igreja de Jesus. E ainda obrigam as pessoas a apresentarem seus dízimos, ortogando-lhes as mesmas pragas e maldições impostas pelo Deus da lei. Parece que o sacerdócio levítico, que na cruz foi por Cristo destituído, se encontra ainda presente dentro de muitos ministérios. Muitas pessoas dizem, mas o dízimo não aparece no Novo Testamento? Pastores citam Lucas 11:42 como texto-chave no novo concerto para justificarem a prática do dízimo, sem observarem a conjugação do verbo, ou seja, devíeis passado ou importava. Jesus não está dizendo deveis ou importa. Vamos observar cuidadosamente o texto. Lucas 11:42. Mas ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do cedro, do cominho, da arruda, e negligenciais os preceitos mais importantes, o amor e a justiça. Preste atenção. Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas outras. Devíeis ou importava fazer essas coisas. Resta-nos a pergunta: roubará o homem a Deus? Claro que o homem pode roubar a Deus, se esse Deus for falso e possuir uma riqueza neste mundo material. Já sabemos que o Deus Pai não possui riquezas neste mundo, e nem mesmo Jesus Cristo. A casa do tesouro não é a igreja. A igreja não existia. Na exortação de Malaquias, não somos nós. Para os filhos de Israel, preste atenção, para os filhos de Israel levarem os dízimos à casa do tesouro, tinha que existir ali a casa do tesouro. Então, não é a igreja, era
o templo. Eu gostaria de finalizar esse estudo com o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 ao verso de número 10. Como foi dito no início desse estudo, a intenção aqui não é gerar, formar discípulos descompromissados com a obra de Deus e avarentos. O Novo Testamento nos ensina, novamente, 2 Coríntios 9, do 7 ao 10. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, amados irmãos, àquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Então, que essa palavra, que esse estudo permaneça guardado no coração de todos. No Novo Testamento, no concerto da graça, nós temos que observar a palavra coleta, a palavra oferta. Dízimo é coisa da lei. Graça e paz, que Deus abençoe a todos.